Olá, amados, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja habitando aí, transbordando em seu coração. Bem, o tema que vamos abordar hoje está no livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 35 a 40, que fala sobre os dois mandamentos. A minha casa aqui, né, ao lado, tem uma rua onde é obrigatório passar carro e, infelizmente, existem alguns barulhos, buzinas, carro passando, gente conversando, e como a gente não tem um estúdio aqui para fazer esse trabalho, você possa ser que tenha algum vazamento aí de som fora daquilo que a gente está apresentando aqui, tá bom? Então, os dois mandamentos, Mateus capítulo 22, versículo 35 a 40, que diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, qual a relação desse resumo de Jesus Cristo com os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, versículos a partir do 3 até o 17? Veja, Jesus ele falou, ele foi experimentado, né? Um doutor da lei queria pegá-lo assim em alguma falha e perguntou qual era o grande mandamento, o principal dos mandamentos. E Jesus ele fez um resumo em dois, porque assim, às vezes a gente conversa com uma pessoa e vai falar sobre os 10 mandamentos, e a pessoa, por ser religiosa, do meio, né, religioso, diz, não, os 10 mandamentos não precisam ser mais observados, porque Jesus, ele resumiu em dois. Mas esse resumir em dois, como é que eu demonstro na prática que eu amo a Deus acima de todas as coisas e amo o meu próximo como a mim mesmo? Isso precisa ser colocado na prática, porque por palavra não chegaremos a lugar algum. E Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3, você vai entender ali os 10 mandamentos de Deus, que é a lei moral de Deus. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento aqui de um lado, que você guardando, observando esses mandamentos, na prática você estará demonstrando o seu amor a Deus acima de todas as coisas. Já os 6 últimos mandamentos, que está do outro lado da tela, amor ao próximo, você colocando em prática, certamente você estará demonstrando o seu amor ao próximo. Por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses. Quando você não tem outro Deus além do Deus Criador, você está demonstrando amor a Deus. Não farás imagem de esculturas ou coisas semelhantes no céu e aqui na terra. Quando você não faz imagem, quando você não adora imagem, você está demonstrando o seu amor ao Deus Criador de todas as coisas. Não falarás o nome de Deus em vão. Pessoas que colocam o nome de Deus em piadas, brincadeiras, filmes, novelas. Deus não terá por inocente essas pessoas. E se você não coloca o nome de Deus em vão, você está demonstrando na prática o seu amor a Ele. O quarto mandamento, hein? Esse aí é o mandamento esquecido, né? Aonde todo mundo fica contestando. Mas o quarto mandamento da lei moral de Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Perceba que aqui na lei moral, nos 10 mandamentos, a palavra de Deus diz que este sábado, o quarto mandamento, é de Deus. Por quê? Porque na lei cerimonial, na lei escrita por Moisés, existiam os festivais sabáticos. Eram 7 sábados que eram comemorados anualmente
na lei sabática, né? Nos festivais sabáticos. E aqueles sábados que já foram abolidos, eles eram dos homens. Já o sábado da lei moral, dos 10 mandamentos, é o sábado do Senhor teu Deus. Então perceba, se você guarda, observa o primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento, na prática você está cumprindo aquilo que Jesus falou lá em Mateus 22, a partir do verso 35. Amar a Deus acima de todas as coisas. E os últimos mandamentos, os 6 últimos, é amor ao próximo. Ou seja, se você honra teu pai e tua mãe, que é até um mandamento com promessa, né? Para que te prolongues os dias na terra. Se você não mata, se você não adultera, se você não rouba, se você não mente, se você não cobiça, você está fazendo bem ao seu próximo. Você está demonstrando na prática o amor ao seu próximo. Infelizmente, queridos, muitos líderes religiosos têm pisado na lei de Deus, têm quebrado os mandamentos de Deus. E nós sabemos que a transgressão da lei significa pecado. Em 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Está escrito, está na palavra. Busque conhecimento. 1 João 3, versículo 4. Queridos, a lei ela funciona como um espelho. E Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei ela funciona como se fosse um espelho. A gente, diante da lei, a gente passa a enxergar a nossa condição pecaminosa, a nossa condição de sujeira espiritual, que é o pecado. E assim, a lei ela não tem valor salvífico. A lei ela não salva. A lei ela mostra a nossa condição pecaminosa do homem pecador, né? Como nós lemos lá em Êxodo capítulo 20, que tem os 10 mandamentos. Ali você passa a conhecer a sua condição pecaminosa. E já já a gente vai entender que a lei também ela reflete o caráter de Deus. Pois bem, eu cheguei diante do espelho, que é a lei, você chegou diante do espelho, e aí a gente percebe que estamos sujos espiritualmente. Então, é preciso ser lavado para ficarmos limpos. E Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode nos lavar de todo o pecado. Então Jesus Cristo, ele é a água da vida, que nos purifica, que nos limpa de todo o pecado. E depois de sermos justificados, depois de sermos remidos em Cristo, através da graça, através daquilo que ele fez no Calvário, o sacrifício que ele fez no Calvário, derramando sangue inocente para nos purificar, aí nós voltamos ao espelho, que é a lei de Deus, e estamos agora vivendo em conformidade com a lei, ou seja, estamos vivendo no padrão divino de Deus. Queridos, quando nós temos um encontro com Jesus, nós passamos a ser novas criaturas e fomos salvos para obedecer. Nós não somos salvos para vivermos em desobediência. Por isso que a lei de Deus, quando você tem um encontro com Cristo, quando você é batizado, quando você é lavado, remido, você passa a viver em conformidade com a lei. Você olha para a lei e diz: não, agora eu estou vivendo em Cristo, eu não estou pecando, eu não estou tendo uma vida de desobediência. Mas a partir do momento
que você passa a desobedecer a lei de Deus, você passa a quebrar o mandamento de Deus, passa a transgredir, aí você volta a viver em pecado. E aí eu pergunto, será que uma pessoa que é escrava do pecado, uma pessoa que vive em desobediência, será que essa pessoa herdará a vida eterna? Claro que não. Mas a lei também, ela nos conduz a Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, está escrito: de maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, né, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Veja, a lei, ela não salva, repito, ela não tem valor salvífico. Ela nos conduz a um Salvador. Para quê? Para sermos justificados. Lembra do espelho? Nós, perante a lei é como se fosse um espelho, a gente percebe a nossa condição pecaminosa e aí a nossa sujeira espiritual precisa ser limpa, precisa ser lavada, remida. E só Jesus Cristo pode nos salvar, pode nos justificar do pecado, através do sacrifício dele que ele fez na cruz. Mas eu falei há pouco que também a lei, ela reflete o caráter de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. E Romanos capítulo 7, versículo 12, está escrito: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então perceba que a lei, ao mesmo tempo que ela reflete para o homem a condição pecaminosa dele, ela reflete o caráter de Deus, né? Ela reflete o caráter de Deus, porque a lei, ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Falando sobre o julgamento, nós seremos julgados por esta lei. Se você ler no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12, você vai encontrar no contexto que nós seremos julgados pela lei da liberdade, que é a lei dos 10 mandamentos. Bem, o que é que tem no tribunal? No tribunal tem um juiz, né, que dá a sentença, tem um promotor que faz a acusação, que leva para o tribunal aquilo que você fez de errado ou de bom. Tem os advogados que fazem a defesa, na verdade, os advogados fazem a defesa. Tem as testemunhas que comprovam os fatos, né? Tem os livros onde estão os registros, né? O registro dos fatos, e a lei para fundamentar ali se você está certo ou se você está errado. Então, no juízo final, pode ter certeza, assim como diz Tiago, capítulo 2, versículo 12, nós seremos julgados pela lei da liberdade, a lei dos 10 mandamentos, que ela não foi abolida. E aí vem a pergunta final: quantos mandamentos devemos guardar? Lembre-se, lá em Mateus 22, versículos 35 até o 40, Jesus ele resumiu os 10 mandamentos no amor a Deus, a primeira parte, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, amor na prática a Deus, e os últimos 6, amor na prática ao próximo. E aqui, queridos, está uma prova no Novo Testamento, no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 10 e 11, tem pessoas que guardam 9 mandamentos, principalmente a questão do sábado. Presta atenção, tem pessoas que dizem assim: o sábado é a ideia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi a criadora da Bíblia. Quem criou a Bíblia foi Deus, que inspirou 40 homens, separou homens consagrados, 40 homens, e escreveu a Bíblia. E não foi a Igreja Adventista. Então, a guarda do sábado está lá em Êxodo, capítulo 20, faz parte dos 10 mandamentos de Deus, e as pessoas que guardam apenas 9 mandamentos, essas pessoas estão equivocadas, pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Porque aqui em Tiago, capítulo 2, versículo de 10 a 11, está escrito: porque qualquer que guarda toda a lei, ou seja, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E nós sabemos que transgredir a lei é pecado. E quem vive em pecado, quem vive em desobediência, não herdará o reino dos céus. Portanto, amados, guarde os mandamentos de Deus como uma forma de amor a Deus acima de todas as coisas e como uma forma de amor ao próximo, como você ama a si mesmo. Mas tudo isto você só consegue ou só conseguirá fazer, realizar na sua vida depois de você ter um encontro maravilhoso com Cristo. Porque somos salvos para obedecer. Nós fomos salvos, não seremos salvos para vivermos em desobediência. Porque desobediência é quebra de mandamento, é quebra dos 10 mandamentos. Então você foi salvo em Cristo para obedecer. Que Deus abençoe a sua vida e que a cada dia você possa buscar da palavra de Deus respostas para as suas dúvidas, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele fez essa carta de amor para que possamos assim crescer espiritualmente e vivermos em conformidade com a sua lei. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Em nome de Jesus.